Hoje vamos estar aqui falando alguma coisa sobre o plantio de mudas de abacaxi. Quando a gente retira a muda de abacaxi de uma plantação que já foi colhida, né, normalmente, esse tipo de muda é interessante que ele fique exposta ao sol por alguns dias. Para que a gente quer isso? Nós queremos que esse ponto aqui seque, né? Haja uma cicatrização. E além disso, caso houver alguma cochonilha ou alguma outra praga, ela ficando exposta ao sol vai reduzir bastante esse problema de contaminação. Então, fazer essa cura ao sol por alguns dias é muito importante. Outro processo que eu acho interessante, dependendo do tamanho da muda, né? Essa é uma muda até grande. Se a gente estiver plantando aqui nas condições do estado de São Paulo, dependendo do tamanho da muda e do mês que a gente estiver plantando, ele pode acontecer de ser induzido a florescer. E florescendo com um porte pequeno não é interessante. Então existe uma técnica que é o corte das folhas, muito utilizada em outros países, como a Costa Rica e outros países produtores, que é fazer a redução da muda no tamanho. Tá? Essa técnica também é utilizada para fazer com que algumas plantas que a gente não queira que produza, que já está plantado há um tempo, faça esse corte para que ela não floresça com as baixas temperaturas. Então tem países que esse tipo de preparo é feito normalmente. Bom, feito isso, a próxima etapa então seria o plantio. Aqui estamos vendo um espaçamento de 3 ruas. Não é o normal são feitas 2 ruas de 50 centímetros entre uma rua e outra e em torno de 25 a 30 centímetros entre uma planta e outra, e entre uma rua dupla e outra 1 metro. Esse é o padrão de plantio do abacaxi. Aqui no caso vamos estar só fazendo uma simulação de um pedaço. Como são 3 ruas, eu vou optar por fazer um plantio desencontrado, que a gente fala. Então essa muda aqui eu vou rebaixar, plantar. Sendo feito em forma de triângulo. Aqui foi passado um risco de subsolador. Então o solo está fofo.
Feito o plantio, aqui no caso poderia ter colocado um adubo de fundação, que a gente já é uma base de adubo 4,14,8 com micros ou algo similar, no suco de plantio, após o risco do subsolador. No caso aqui eu vou fazer uma opção de fazer a aplicação com adubo MAP, 200 gramas por 10 litros de água, e um enraizador. Aqui no caso vou estar usando o enraizador da empresa Agron. Estarei utilizando uma fórmula enraizadora 02, na base de 1 ml por litro, e fazer um drenche de aproximadamente entre 30 e 50 ml na base da planta. Então seria após o plantio, será feito então um esguicho em cada planta. Então, além da nutrição, está sendo colocado um enraizador para auxiliar no enraizamento. Após o plantio com a terra limpa, é interessante fazer o uso de um herbicida pré-emergente. Hoje nós temos alguns produtos registrados, então se lembrar sempre de a gente estar usando então produtos registrados para cada cultura. No abacaxi não é diferente. Então fazer o uso de herbicida pré-emergente para evitar futuros problemas com mato, para ter uma tranquilidade, fazer uma cobertura uniforme. Para a gente para ter uma tranquilidade no controle de mato. No caso aqui estamos usando um bico que não é o ideal, mas é o que a gente tinha agora no momento para fazer a demonstração. Então esse seria então a forma de aplicação.